Sabes aquele momento em que dás tudo numa proposta, segues cada passo do processo, sentes que o cliente está contigo e de repente, obrigado, mas não vamos avançar. Pá, dói. Por mais experiência que tenhas, a rejeição mexe, mas mexe sempre connosco, principalmente quando tu acreditas mesmo que o negócio ia ser fechado. Mas deixa-me dizer-te uma coisa que mudou completamente a minha forma de estar nas vendas. A rejeição não diz nada sobre ti, em particular, diz tudo sobre o momento. Boas, malta. Eu sei que começámos com pressa hoje, mas o meu nome é Rodrigues Agui, este é o meu podcast dos meus 5 minutos e bora lá. Eu sei que é fácil dizer isto aqui ao microfone, mas eu já passei por fases e honestamente neste momento tive uma fase relativamente grande em que eu recebi mais nãos do que reels da minha mãe. E olha que ela me manda muitos. A verdade é que a rejeição faz parte, como é óbvio, todos nós sabemos isto. E a realidade é que quem está nas vendas e não leva nãos, das duas uma. Ou não está a tentar o suficiente, ou está a jogar demasiado pelo seguro. Mas honestamente eu acho que é um bocadinho improvável. E eu aprendi a ver cada não, digamos assim, como parte do caminho, literalmente, tipo checkpoints. Sei que depois de 5, 10, 15 nãos, vem um sim. E não é magia, acaba por ser estatística. Se tu medires estes números, são conclusões que tu de alguma forma consegues tirar. Agora, atenção, eu não estou a dizer para ficares confortável e levares nãos, digamos assim, sem mudares nada, ou seja, tu já sabes que são 10 nãos para conseguires o sim e estás confortável nesse sentido. Não, a questão aqui é, usa o não como feedback, ok? E não como um julgamento. Ou seja, pergunta-te, o que é que correu bem, o que é que eu posso ajustar? Ouve as gravações das tuas reuniões, gravas, guardas num disco, pede a alguém da tua equipa para avaliar, pede ao chat GPT para avaliar, faz tudo isto e questiona-te também, será que o cliente era mesmo o perfil certo ou fui eu que forcei a venda? Porque eu falo muito sobre isto neste podcast, inclusive no Instagram, que é nós não devemos tentar satisfazer a toda a gente. Nem toda a gente se adequa ao nosso perfil de cliente ideal. Nós não vamos vender carne a vegetarianos. Eu farto-me usar esta expressão. Por isso, percebam efetivamente se a pessoa que está à vossa frente está qualificada, seja a nível de monetários, seja a nível de ter a necessidade que tu resolves ou a dor que tu resolves, para fechar contigo o teu serviço ou comprar o teu produto. Ok? Antes disso, não vale a pena fazer uma proposta, porque o mais provável é receberes um não ou um sim, se a pessoa não tiver coragem de dizer que não. E outra coisa que me ajudou a começar a, digamos assim, registar isto um bocadinho melhor na minha cabeça foi registar, medir literalmente tudo. O que eu comecei a fazer e a obrigar-me um bocadinho, inclusive com a minha equipa, foi perceber quando nós recebíamos um não, primeiro o porquê, e depois falarmos sempre um bocadinho. Ok, eu aqui podia ter tentado puxado um bocadinho mais por aqui, eu podia ter gerido melhor a objeção, eu podia lhe ter dado uma solução mais adequada, eu podia ter não aceitado aquele nin naquele momento, ok? E acabava por ver, digamos assim, como se fosse o VAR a seguir, e nós tentamos fazer um bocadinho isso, ou seja, pedimos: "Olha Gama, ou João, olha Francisco, olha Eduardo, avalia aqui esta minha chamada", nós fazemos isto, entre os outros, e começarmos a analisar um bocadinho como se fosse um jogo de futebol, digamos assim, ou seja, aqui perdeste a bola, aqui forçaste demasiado o remate e bora lá começar a ver estes padrões e a melhorar. E claro, acima de tudo, deixar de levar, o não tão a peito, porque às vezes parece pessoal. Às vezes parece bem pessoal, eu acho que quem está em vendas consegue perceber. Porque, verdade seja dita, o maior erro que nós podemos cometer como vendedores é achar que os nãos nos diminui, mas a realidade é que o cliente ou o prospect que vai entrar na próxima reunião não sabe literalmente nada, não sabe se tu não fechas há uma semana ou há um mês, tu tens completamente uma oportunidade do zero para trabalhar e conseguires dar o teu melhor. É um refresh automático, tu tens de ter esta capacidade. Às vezes tu tens uma reunião às 9 que correu mal e depois tens uma às 10 em que tu tens de estar no teu melhor. E o tempo para dar catch-up muitas vezes não é o suficiente ou aquele que a maior parte dos vendedores que se calhar precisaria. Mas a realidade é que este mundo, digamos assim, é back to back, back to back. Nós não podemos nos envolver muito emocionalmente. Mas eu acredito que qualquer vendedor, qualquer pessoa, melhor vendedor, pior vendedor, mas que já esteja nisto há pelo menos um ano, já consegue tomar os nãos com muito maior frieza. Só que esta frieza tem que ser um bocadinho equilibrada, ou seja, eu não posso receber um não e ter simplesmente a frieza, não fazer nada, estar mega ok com isso e seguir para o próximo e voltar a receber um não, ser frio e seguir para o próximo sem mudar nada.
ok? Nós temos sim de seguir para o próximo, mas não podemos ter, digamos assim, este distanciamento emocional de estar ok com todos os nãos. Nós temos que os avaliar, perceber o porquê de nós termos recebido esse não. Porque existe sempre um motivo. Se a pessoa não tinha dinheiro, é porque nós não fizemos uma boa triagem no início e não percebemos que esta pessoa não tinha dinheiro. Se a pessoa não se adequava e não tinha aquela dor, é porque nós não fizemos uma boa triagem. Se a pessoa disse que não porque não tinha confiança sobre os nossos serviços, é porque nós não transparecemos essa confiança, essa expertise, não tínhamos os casos de estudo suficientes, etc. Há sempre um motivo e há sempre meio de melhorar. Either ways, tu não és o resultado que tens num dia, tu não és os nãos todos que recebeste numa semana e muito menos num mês. Tu és a pessoa que continua a aparecer, e é muito assim que eu tento pensar, mesmo depois de um não e outro, e outro, e outro, e outro. Portanto, se estás a passar uma fase difícil, que é mais do que natural, e os sims estão escassos, respira fundo, volta ao teu processo, ajusta o que tiveres a ajustar nos teus processos internos, com a tua equipa, alinhem-se, alinhem a oferta, melhorem a nutrição e continua. Porque vender, digamos assim, não é sobre fechar, 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 é sobre resistir. E essa resiliência acredita que é o que nos separa de quem fica e de quem se vai embora. E normalmente quem fica durante algum período de tempo relativamente extenso são estas pessoas que vão ultrapassando as barreiras e que quando os problemas voltarem a aparecer eles já sabem como agir e são estas pessoas que se vão tornar as melhores naquilo que fazem. Portanto, até ao próximo episódio, malta. Força, força, força para quem anda a vender, força para quem anda a receber nãos, força para quem anda a receber sims. Se tiveres a ouvir este podcast no Spotify, peço-te que deixes uma avaliação de 5 estrelas no podcast para conseguirmos chegar a mais pessoas. E se estiveres a ouvir no YouTube, peço que deixes nos comentários alguma sugestão de próximos temas a discutir. Um abraço e obrigado.